A Inquisição matou milhões, a Inquisição não matou ninguém. Você já deve ter ouvido esse debate, talvez, aí na internet, né? E recentemente a gente está lendo aqui no canal, no Clube de Membros, o História da Bruxaria, e surgiu uma discussão, não exatamente essa, mas uma discussão que ajuda a pensar sobre essa questão de quão violenta ou quão branda a Inquisição foi, porque em determinado momento desse livro é dito o seguinte, que o poder da Inquisição foi repetidamente corroborado por ações papais, como a bula Ad Extirpanda, emitida por Inocêncio IV em 1252, que autorizou o confisco dos bens dos heréticos e sua prisão, tortura e execução, tudo mediante provas mínimas. E aí uma pessoa lá no Discord, né, onde a gente discute também as leituras, né, do mês, ele questionou isso, né, falou assim que procurou a bula e não encontrou. Essa representação não estava muito bem adequada ao conteúdo da bula, porque falava sobre torturas, mas torturas que evitavam mutilação e risco de morte, e a bula não fala nada sobre padrão de provas, né, sobre essa regressão de provas mínimas, e também não falava de execução. E aí, bom, um ponto levantado sobre fontes, né, vamos buscar as fontes então. E aí eu fui atrás da bula na tradução do latim para o português do professor Leandro Rust, que tem uma excelente contextualização, inclusive vou deixar a referência na descrição do vídeo, e nesse vídeo eu queria justamente compartilhar, então, o que eu encontrei, né, nessa, não que eu tenha descoberto nada, né, mas só compartilhar o que eu li nessa bula e o que ela diz que ajuda a pensar sobre essa questão de a Inquisição foi muito violenta ou a Inquisição não foi nada violenta. Mas antes de começar, deixa eu lembrar vocês, ou informar para quem ainda não sabe, que o canal aqui, Estranha História, está concorrendo lá no prêmio da Insider de melhor criador, né, creator, e por causa disso tem o site lá onde vocês podem votar, dar uma força pro canal, e também o cupom do canal, que é o cupom Estranha, tá com 20% de desconto para todo mundo, tanto para novos clientes, quanto para clientes já antigos, né? Então antes estava dinâmico, 20% para novos clientes, às vezes 10 ou 15 para clientes antigos, agora está com 20% para todo mundo, comemorando a indicação do canal para o prêmio da Insider. Então, se você quiser comprar uma tech t-shirt, né, uma camiseta muito boa, excelente, confortável, que não precisa passar, que é anti-odor, que são bem bonitas, né, as cores também não desbotam. Então, você pode aproveitar o momento e ir lá no site, que eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para garantir uma Insider e votar no canal para a premiação de melhor Creator aí do ano. Mas dito isso, vão lá para a bula então Ad Extirpanda e ver diretamente, né, da fonte o que ela diz. Aliás, vale falar um pouquinho do contexto disso para não ficar muito solta essa bula também, né? Primeiro, o que é uma bula? Bula é um comunicado oficial papal de assuntos importantes, né? E esse comunicado é feito num contexto em que havia uma série de atritos entre o poder eclesiástico e o poder secular, especialmente entre a própria figura do Papa e a figura do imperador. Esses atritos não começam aí, né? Eles já começam no século XI, a bula está no século XIII, mas desde o século XI tem essa disputa de poder por quem prevalece, quem tem a palavra final, né? Até onde vai o poder do Papa nas regiões ali, nos reinos, principados, comunas, cidades, ou se o imperador tem autonomia em relação ao Papa, que o poder do imperador não depende do Papa, que o poder do imperador vem direto de Deus e que não precisa da confirmação nem aprovação do Papa, por aí vai. Então tem essas disputas, né? Nas elites mesmo, não estou falando aqui de coisas de uma disputa vertical, né? De superpoderosos versus populares, não. Estão falando de superpoderosos versus superpoderosos, e essas disputas se expressam nas localidades também. Você tem comunas, cidades, etc., mais alinhadas com o Papa e outras mais alinhadas com o imperador, e isso cria um clima também em que qualquer tipo de grupo, aí a gente já começa a falar de heresia propriamente, né, de vertentes dentro do cristianismo. Qualquer grupo cristão, né, que se diz cristão, que se apresenta como cristão, mas que contesta a autoridade do Papa, que contesta a hierarquia da igreja, que desafia dogmas defendidos pela estrutura central da Igreja Católica, esses grupos vão ser vistos não só como heterodoxos, como tendo crenças desviantes, mas como sendo ameaças políticas, né, ameaças à soberania, sei lá, ao poder, a amplitude do poder que o Papa e a Igreja, de uma forma geral, ambiciona. E se você tem também localidades que buscam afirmar a sua autonomia em relação ao poder eclesiástico e começa a vir um inquisidor ou figura semelhante interferir nas dinâmicas locais,
às vezes a cidade, a própria elite da cidade vai conspirar contra, né, armar uma emboscada contra esse inquisidor para eliminar esse agente papal da sua localidade e afirmar sua autonomia dessa forma, né? Isso aconteceu historicamente, por exemplo, Pedro de Verona, que já apareceu num vídeo aqui no canal sobre os santos católicos mais impressionantes. O Pedro de Verona, conhecido como Pedro Mártir, foi um inquisidor, é um dominicano, enviado para uma região que era de maioria ali cátara, e os nobres locais conspiraram para emboscar o Pedro de Verona e matar esse cara e impedir essa presença na região. Então é nesse clima de tensão religiosa em que você tem esses grupos chamados de hereges, mas são fundamentalmente reformistas, né? Muitas vezes desafiando a autoridade central da igreja. E tudo isso misturado com essa questão política toda, é nesse contexto que aparece essa bula que é a Ad Extirpanda de 1252, que foi assinada pelo Papa Inocêncio IV. E o que o Papa diz nessa bula? Ele manda matar? Ele manda torturar? O que ele permite fazer com os hereges ou manda fazer com os hereges? Então vamos para o texto da bula propriamente, né? Primeiro que é uma bula direcionada às comunas, né, ali no norte da Itália, na Lombardia, Romanha e Marca Trevisana. É para outras localidades também, mas destaca essas três. E o propósito da bula é, abre aspas, extirpar, né, arrancar do meio do povo cristão a cisânia, a erva daninha da depravação herética. Então, eliminar a heresia do solo da cristandade. Daí o nome ad extirpanda, né, para extirpar, para erradicar. E como que isso seria feito na prática, né? Então, essa bula, ela convoca as autoridades locais a ativamente buscarem os hereges, convoca os poderes seculares, né, os governantes ali, a fazerem essa busca ativa por hereges. Até o momento, até antes disso, né, antes do século XIII, antes dessa bula, era mais comum que pessoas fossem acusadas eventualmente de heresia e fossem processadas. Já existiam alguns mecanismos um pouco mais ativos e sistemáticos também, mas essa bula marca, assim, pelo menos o desejo do poder papal de tornar mais ativa e sistemática essa busca por hereges. E eu digo aqui desejo porque não necessariamente o que está nessa bula acontece na realidade. Né? Uma coisa é o que o Papa queria por meio da bula e outra coisa é o quanto a realidade de fato foi transformada por essa bula. É o quanto que as pessoas de fato obedeceram isso, que é outra história. Mas vamos ver aqui o que o Papa queria que fosse feito nessas regiões. Né? Então, primeiro, as autoridades locais deveriam formar uma delegação de, abre aspas, 12 homens probos, né, honestos e católicos, 2 notários tabeliães, né, e 2 auxiliares ou quantos forem necessários. Então vai montar uma delegação ali com homens católicos, com pessoas para registrar tudo bonitinho e também auxiliares, que pode ser inclusive algum tipo de força mais bruta para garantir a prisão, a captura dos hereges. E essa delegação, né, no 7º parágrafo da bula, diz que esses caras poderão e deverão capturar os hereges. E, uma vez capturados, os bens desses hereges deveriam ser repartidos em 3, uma parte para a comuna da cidade, que afinal de contas é quem paga os custos desses processos, né? Quem, por exemplo, a cadeia onde ficam as pessoas que têm custos, isso é por conta da comuna, né? Então, várias coisas do processo ficam por conta da comuna e, consequentemente, quando os hereges são pegos e os seus bens são capturados, isso é repartido parte para a comuna. E as outras 2 partes, né? Uma outra parte é para os oficiais da delegação, então esses caras que compõem, né, a delegação que busca os hereges, vai receber também 1/3 dos bens dos capturados como recompensa, e a terceira parte vai para o prelado diocesano, né, para a diocese e para os inquisidores, e esses recursos são guardados para serem usados, abre aspas, em favor da fé e para promover a extirpação dos hereges. Então, aplicado ali na estrutura da igreja e na estrutura da perseguição aos hereges. E um detalhe, né, esses bens que são confiscados não incluem a casa, o local onde o herege foi encontrado, porque esse, abre aspas, né, esse local, essa casa, abre aspas, deve ser destruída até as fundações, sem haver a esperança de que venha a ser reconstruída. Então é como se realmente fosse você estivesse arrancando uma erva daninha ali e destruindo tudo em volta para impedir contaminação, né? Fica bem marcado, né? Uma cicatriz bem visível da questão da heresia. E o dono da casa, ele deveria pagar 50 libras imperiais em dinheiro contado à comuna da cidade. O burgo onde o herege foi encontrado deveria pagar 100 libras. A vila deveria pagar 50 libras
e a vizinhança deveria pagar 50 libras imperiais em dinheiro contado. Então tem isso também, né? Todo mundo em volta do herege ou do grupo de hereges sofre uma série de sanções, penas pecuniárias, né? Multas, sofre infâmia eterna, que basicamente consiste na perda de uma série de direitos civis, e a única forma de escapar dessas punições é se você, antes do herege ser encontrado, você entregar esse herege. Então isso gera todo um clima, né, de autopoliciamento e de acusações, às vezes, não muito fundamentadas, mas para a própria pessoa se proteger do possível risco de ser associado a qualquer questão de heresia. E o texto continua dizendo que todo mundo, ainda nesse espírito, né, todo mundo em volta do herege, deveria sofrer punições, até os filhos, abre aspas, né, filhos e sobrinhos dos hereges, e de quem os acolheu, defendeu e auxiliou, fecha aspas. Esses deveriam ser investigados cuidadosamente e impossibilitados de ocupar cargos públicos. E qualquer pessoa pega, abre aspas, aconselhando, auxiliando ou favorecendo um herege, fecha aspas, também sofreria sanções, incluindo a infâmia perpétua, né, que eu acabei de falar, que é basicamente uma morte civil, né? Tem a perda de direitos, tem a invalidação de testemunhos, o seu testemunho já não vale mais nada, você fica inelegível para cargos públicos também, e é até, em determinados contextos, impedido de ingressar em universidades. E as próprias autoridades, né, e a delegação dos oficiais, esses caras que buscavam os hereges, estava sujeita também a todas as possíveis punições. Porque sempre que trocava a delegação, né, trocava de 6 em 6 meses, renovava a delegação de oficiais, sempre que isso era feito, ou quando entrava um novo governo na localidade, a primeira obrigação da delegação era investigar quem tinha feito parte da delegação anterior, para ver se eles tinham se excedido ou sido negligentes. Então o texto diz que a nova delegação deveria investigar a antiga, abre aspas, o potentado ou o governante precedente e seus assessores em relação a tudo que foi estabelecido por esses estatutos, decretos e leis contra os hereges e seus cúmplices, e puni-los se tiverem se excedido ou sido negligentes. E um detalhe importante é que durante todo esse processo, a bula diz que, abre aspas, o potentado ou o governante deve coagir, isto é, torturar todos os hereges aprisionados, sem chegar à amputação dos membros e ao risco de morte, a se considerarem verdadeiramente ladrões e fazerem as pessoas admitirem que são efetivamente ladrões, assassinos das almas e assaltantes dos sacramentos de Deus e da fé cristã, e também a reconhecerem expressamente seus erros e acusar outros hereges que conhecerem e identificarem os bens deles, os partidários, os acolhedores e os defensores dos mesmos, tal como os ladrões e os assaltantes de bens temporais, né, os ladrões e assaltantes comuns, são obrigados a acusar seus cúmplices e a reconhecer os crimes que cometeram. Isso é uma grande questão ao longo da história da caça aos hereges e caça às bruxas depois, que é essa questão de, sob tortura, você ser coagido a apontar outras pessoas, envolver outras pessoas no crime, seja de heresia ou de feitiçaria, coisa do tipo, né? Na verdade, essas coisas, inclusive, se confundem mais para frente. Mas então há uma tendência a produzir culpados e os culpados produzidos produzirem outros culpados, e isso criar um ciclo, né, de acusação eterno. Então, basicamente, esse é o conteúdo da bula, né? E a gente volta para a discussão lá no Discord sobre se é razoável aquela forma como o livro História da Bruxaria apresenta essa bula, né? Essa bula, então, ela autorizou o confisco de bens dos heréticos e sua prisão, tortura e execução, tudo mediante provas mínimas. Sobre a questão do confisco de bens e sobre a questão da prisão, isso está claríssimo na bula, né? Que fala em cárcere perpétuo, que fala em confisco dos bens dividido em 3 partes e por aí vai. Então isso está claríssimo. Sobre tortura, também não há dúvida, a Lei 25 da bula fala especificamente sobre o uso de tortura, mas o texto diz que a tortura deve ser feita, abre aspas, sem chegar à amputação dos membros e ao risco de morte. Ou seja, não podia matar o herege, então? Não durante a tortura. Mas o livro aqui fala que a bula permitia, né, autorizava a execução. Então, qual que é aqui, né? Tem execução ou não tem? Não tem execução durante a tortura, idealmente, pelo menos, né? Não, isso não deveria ser feito. Mas depois que a pessoa fosse condenada, o que acontecia é que o tribunal eclesiástico, né, que esse processo, que muitas vezes tinha o bispo diocesano com a figura que é a última instância ali, que vai julgar o herege, depois de condenado o herege, ele era
relaxado, como aparece em documentos posteriores, né, relaxado ao braço secular, né, era entregue às autoridades seculares, né, civis, para ser punido pelo crime que tinha sido julgado pelo tribunal eclesiástico. Então, esse é o X da questão que muitas vezes aparece nessas discussões sobre quantas pessoas a Inquisição ou as Inquisições europeias de fato mataram, né? Porque pegando a Ad Extirpanda, que é uma bula medieval, tá? Isso está longe de ser o auge da Inquisição. Os processos inquisitoriais e mortes que vão acontecer decorrentes de processos inquisitoriais estão principalmente no século XVI, XVII até XVIII. Nesse final de Idade Média, a questão da Inquisição ainda está bastante descentralizada, muito diferente do cenário que a gente encontra posteriormente. Mas assim, na Lei 24 da bula Ad Extirpanda diz o seguinte, abre aspas, os condenados por heresia pelo bispo diocesano ou seu vigário ou pelos mencionados inquisidores, fecha aspas, devem ser entregues às autoridades seculares para que ela, abre aspas, aplique os decretos promulgados a respeito e contra tais pessoas. Fecha aspas. Então, depois de terminado todo o processo, eles são entregues para que as autoridades civis as punam. E qual que era a punição, geralmente, de hereges, né? Desde o final da Antiguidade, já havia uma compreensão de que a heresia era um crime de lesa majestade, um crime contra o rei. Mais especificamente, mais grave, era um crime contra o rei eterno. Então, um herege, ao desobedecer, ou desafiar, ou renegar Cristo, ou Deus, dá mais ou menos na mesma, né? Ele estaria fazendo um crime contra o rei eterno, que seria ainda mais grave do que alguém que desafia, desobedece, ou rejeita a autoridade, ou age contra a autoridade do rei temporal, de um imperador, por exemplo, ou de um rei mesmo. Então, essa interpretação tornava o crime de heresia extremamente grave e passível de pena capital. Muitas vezes, inclusive, a pessoa era queimada na fogueira, né, como a gente vê muito em processos até posteriores, né, na Idade Moderna. E aí, se você for entrar na tecnicalidade da coisa, né, os clérigos, os sacerdotes ali, os monges, frades, eles não tinham poder e nem poderiam mesmo, nem seria compatível com a figura do religioso derramar sangue, né, matar. Então, quem conduzia a execução era a autoridade civil. Então, é a partir disso que algumas pessoas dizem, né, que a Inquisição não matou ninguém. Mas ela fez todo o processo, né, legitimou todo o processo e forçou, inclusive, autoridades civis, sob pena de excomunhão, sob pena de infâmia eterna, sob pena de um governante perder a sua legitimidade, a sua autoridade local, a perseguir pessoas, condená-las e entregarem para o carrasco. Agora, você vai botar a responsabilidade da morte no carrasco? Então, assim, os poderes eclesiásticos e poderes seculares, eles trabalhavam junto. E também, e aqui vale dizer o seguinte, né? Porque a gente fica meio que entre dois polos, que é a chamada lenda negra, como se diz na Inquisição, da Inquisição ter matado milhões de pessoas, da Inquisição ser um órgão absolutamente terrível, né, diabólico, que invade uma realidade que era pacífica, harmônica, como se você tivesse pessoas ali com coroas de flores, dançando em roda, felizes, saltitantes, aí de repente chega um inquisidor carrancudo, vestido de preto, e ele acaba com a alegria da localidade. Não é assim, né? A Inquisição foi um órgão extremamente repressor, a igreja, né, foi extremamente repressora e violenta, num contexto, numa realidade, numa sociedade que era bastante repressora, repressiva e violenta. O poder civil era absolutamente cruel, né? As pessoas, sei lá, um ladrão ou alguém acusado com provas mínimas, inclusive eu vou voltar na questão de provas mínimas daqui a pouco, mas alguém mal julgado, né, sem direito de defesa, poderia ser cerrado em praça pública, né, executado, ter a sua cabeça esmagada em praça pública, coisa desse tipo, espancado até a morte, né, são coisas extremamente terríveis que aconteciam na realidade de crimes, digamos assim, comuns civis, e acontecia também em casos de crimes religiosos. Então a Inquisição medieval, assim como as Inquisições modernas, não são, ou os órgãos protestantes também, que fizeram coisas análogas, né, não são excrescências, assim, não são princípios que vêm de uma realidade exterior e invadem uma realidade que era tudo ótimo e harmônico e perfeito. Não. A Inquisição cooperava com o poder civil cooperava com a Inquisição, e até a população, sem pensar em
em tribunais, nem eclesiástico, nem secular, mas a população muitas vezes linchava também figuras relacionadas aí a outro assunto, né? Mas relacionadas à feitiçaria, à bruxaria, pessoas que eram consideradas ali responsáveis pela colheita não dar certo, por uma peste ter se espalhado no meio da população, aí pegavam a figura e apontava aquela figura como culpada e linchava, né? Mesmo sem nenhum processo. Mas dizer isso tudo que eu estou dizendo também, por isso que eu estou pulando de um polo para o outro, né? Dizer tudo isso não significa que a Inquisição foi branda, né? Que a Inquisição tentou impedir o Estado de matar as pessoas, enquanto que o poder secular era radicalmente brutal, selvagem, a Inquisição era super racional e comedida. Não, esses caras trabalharam juntos, né? Há leis imperiais contemporâneas das leis inquisitoriais, ou seja, que não vinha do Papa, mas vinha, por exemplo, um Frederico II da vida, que eram também voltadas a caçar, julgar e finalmente executar hereges, e, de novo, isso não vinha do Papa, né? Vinha do imperador, que era um rival do Papa, e depois, nessa bula Ad Extirpanda, o próprio Papa apela a essas leis imperiais para justificar, né, e fazer acontecer essa perseguição ativa aos hereges. Então, assim, está tudo misturado, né? Não tem como lavar as mãos da Inquisição jogando a culpa toda para as autoridades civis, assim como não dá para lavar a mão das autoridades civis jogando toda a culpa para a Inquisição, né? Era um bem bolado, um mal bolado, né, de todas essas partes. E aí eu falei a pessoa no Discord tinha falado de provas mínimas, né? De que tudo isso era feito com provas mínimas. E a bula não fala especificamente sobre quais as provas deveriam ser aceitas, né? Isso não é detalhado na bula, mas o fato é que toda essa questão de você limitar, né, inviabilizar na prática o direito de defesa, ninguém pode assessorar, por exemplo, o herege. Se alguém for pego defendendo o herege, ele sofre as mesmas sanções que o herege. Então, assim, o processo ele isola os acusados de uma forma que realmente falar em direito de defesa nesse contexto é muito complicado, né? Você vai ter na Inquisição posteriormente, nos tribunais inquisitoriais modernos, alguma coisa de direito de defesa, mas que também é bastante complexo, né? Mas, enfim, depois a gente pode fazer outros vídeos sobre a Inquisição moderna, aqui a gente está mais focado nesse contexto do século XIII. E a gente já pode concluir mais ou menos, né? Dizendo assim, e aí, a Inquisição matou milhões ou não matou ninguém? Certamente não matou milhões, né? É muito difícil chegar no número preciso também de mortes que a gente pode colocar na conta dos processos inquisitoriais. Tem algumas estatísticas, principalmente para o período moderno, nem tanto para o período medieval, mas fala-se hoje em dezenas de milhares de pessoas, não em milhões. Nunca, nenhum historiador mesmo, historiador propriamente, em nenhum momento da história, falou em milhões de pessoas mortas pela Inquisição, né? Isso aparece no imaginário popular, aparece em peças de propaganda, às vezes, de autores protestantes, por exemplo, ou autores chamados livres pensadores, né, anticlericais, que constroem essa imagem, né, chamada lenda negra, mas historicamente, historiograficamente mesmo, isso nunca foi colocado em debate, né? A Inquisição participou do julgamento e levou à execução de muitas pessoas, mas isso na casa mais ou menos ali de dezenas de milhares. Então aqui eu já estou também comentando, né, dando a minha interpretação sobre essa ideia de que a Inquisição não matou ninguém, né? Porque desde o Papa até os oficiais da delegação local que faziam na prática, né, essa busca dos hereges, o processo e tudo isso, esses caras sabiam e esperavam, tinham a expectativa e às vezes a vontade dos hereges queimarem na fogueira ou serem executados de outras formas ou serem encarcerados perpetuamente. Então não dá para tirar digital, né, desses caras da cena do crime, digamos assim, que não era crime na época, né? A gente está olhando com outros olhos para esse período antigo, né? O que era crime era ser herege, matar o herege era a lei. Então, se você até falasse, pegasse uma máquina do tempo e chegasse para o Papa e falasse que ele estava totalmente inocente da morte, né, que ele não tinha nada a ver com a morte dos hereges, ele ia até ficar meio ofendido, né? Porque, pô, ele trabalhou muito para isso. Ele mesmo não matou ninguém, mas ele criou as condições, ele trabalhou conjuntamente com as autoridades civis para criar as condições para que essas pessoas morressem. Então, tanto a chamada lenda negra é de fato lenda, né? Esse exagero da Inquisição como o único mal da sociedade ali, que rompeu sobre uma ordem pacífica e matou milhões, mas o que a gente poderia chamar, às vezes é chamado de lenda branca, né? Ou lenda dourada da Inquisição, de que a Inquisição, na verdade, foi super tranquila, que na verdade modernizou o direito de uma forma a torná-lo muito mais civilizado, menos brutal, selvagem do que antes. Isso também é um exagero descabido. Mas depois a gente pode fazer outros vídeos sobre esse tema de Inquisição, sobre o tema de heresia, os cátaros mesmo. Estou devendo isso aqui há anos, né, no canal, o vídeo sobre os cátaros, sobre caça às bruxas, enfim. Mas por enquanto eu queria só discutir esse tema da Ad Extirpanda e dessa questão de fundo, né, de se a Inquisição é responsável ou não
pela morte de pessoas na Idade Média e depois do período moderno, né? Mas por enquanto vamos ficar mais ou menos nisso. A gente segue a discussão aí nos comentários e em vídeos futuros. Por enquanto é só. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou!